Graças e paz, meus irmãos. Meu nome é Wellington Ramalho, sou seminarista do Presbitério, enviado pela Igreja de Jardim Paraíso. Estou aqui a pedido do Reverendo Januí para expor o primeiro capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Acredito que os irmãos já tenham assistido a introdução, foi postada pelo Reverendo Januí já no seu canal. Se não assistiram, peço que os irmãos parem esse vídeo, assistam a introdução e depois retornem ao vídeo. Vai ser de muito proveito. Os irmãos precisam, para entender todo o contexto social, político, toda a importância da cidade de Corinto. Bom, vamos lá. Como toda boa carta que se preze, ela começa identificando o seu remetente e a quem ela é destinada. O seu remetente é Paulo. E Paulo já começa logo nessa primeira linha se identificando de forma categórica. Paulo, chamado para ser apóstolo. Aqui é um jogo de palavras que não é percebido no nosso português brasileiro, mas no grego a palavra apóstolos, ou apóstolo, significa enviado. Então Paulo é aquele que é chamado para ser enviado. Paulo é aquele que é chamado por Deus para ser enviado aos gentios. Paulo é aquele que é chamado por Deus para ser enviado aos coríntios, quando ele num sonho é consolado pelo Senhor e diz para não se calar, para não desistir, para não esmorecer, porque tinha muita gente naquela cidade que pertencia a Deus. Esse é Paulo, ele quer ser identificado como sendo o remetente da carta. Sabe que isso é importante aqui logo nesse princípio? Porque haviam muitos falsificadores, muitos pseudônimos, muitas pessoas que até com boa intenção, querendo trazer bons conceitos à igreja, escreviam cartas com admoestações, com exortações e querendo dar um peso de autoridade à sua carta, assinavam como sendo Paulo, como sendo Pedro, como sendo João, como sendo alguma pessoa importante na igreja, para que a sua carta fosse lida e os seus preceitos fossem observados. Porém, Paulo quer deixar claro que é ele quem está escrevendo. Ele identifica ainda o irmão Sóstenes, aquele que era conhecido pela igreja, aquele que levaria a carta e que identificaria que foi Paulo que escreveu. Também nós temos os seus destinatários. Quem eram os destinatários da carta? Eram os coríntios, é claro. Contudo, o que nos diz o segundo versículo? Nos diz exatamente isso aqui. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo direciona a carta para a igreja de Deus. Paulo direciona a carta para aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Paulo direciona a carta para aqueles que foram chamados para ser santos. Paulo direciona a carta para aqueles que invocam o nome de Cristo. Ou seja, Paulo direciona a carta para a igreja no seu aspecto amplo, mas a carta seria ouvida por aqueles que se enquadravam nesses quesitos. É interessante que muitas das vezes nós temos uma visão muito romântica da igreja, muito romantizada, muito ideal, perfeita. Só que a igreja, como nos diz o nosso Senhor, ela é composta de joio e trigo. E tem que ser assim, porque é assim que o Senhor quer. Só Ele fará a separação no final. Não nos compete ficar medindo quem é joio e quem é trigo, porque os trabalhadores não podem lançar a mão naquilo que eles pensam que é joio, porque eles vão arrancar o trigo juntos. Então, é necessário entender que Paulo direciona a carta para a igreja num aspecto amplo. Contudo, a carta só seria ouvida por aqueles que compreendem a esses requisitos. Primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia da santidade. Paulo reforça a santificação, chamados para serem santos.
santificados em Cristo Jesus, a igreja de Deus que é separada. Por quê? Porque o tema santidade é muito recorrente, né, na carta aos Coríntios. Na realidade, os coríntios se afastaram de tantas formas do caminho de santidade que é necessário lembrá-los que eles precisam caminhar em santidade. Por isso Paulo começa logo aqui, identificando os destinatários, que são santos, foram santificados, caminham em santidade, invocam o nome de Cristo. O seu cumprimento comum em todas as suas cartas, que é: graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é a junção dos dois cumprimentos, o cumprimento cristão, o cumprimento que traz a graça, o favor imerecido de Deus, através do sacrifício de Cristo, em salvar a sua igreja, e a paz, que é um cumprimento já antigo, conhecido pelos judeus, Shalom. Paulo, ele unifica os dois cumprimentos para demonstrar que somos um povo, um único povo, um povo que foi unido por Cristo, santificado por Ele. Ele diz ainda: sempre dou graças por vós pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus foi dada à igreja em Cristo Jesus. E quem é a igreja? A igreja é a união dos santos, em todos os tempos e em todas as eras, aqueles que invocam o nome do Senhor, tanto judeu quanto grego. Essa é a igreja, é isso que Paulo está falando. E ele dá graças a Deus por isso. Dá graças, ele glorifica a Deus por isso. Os coríntios haviam sido enriquecidos com muitos dons, com muito conhecimento. Eles tinham sido imbuídos de tudo que eles precisavam para continuar seguindo o caminho de santidade, para continuar perseguindo o caminho de santidade, para continuar caminhando conforme eles começaram a caminhar. Paulo afirma isso quando, lá no versículo 5, ele diz assim: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram qualificados por Deus para serem santos. E Deus é fiel para mantê-los santos até o final. A ideia de ser santo, ser separado, é uma ideia muito pequena para a nossa concepção. A definição pura da palavra santo como separado é algo que não consegue alcançar de fato o que é ser santo, santificado em Cristo. Ser santificado em Cristo é ser transformado de tudo aquilo que você era antes. Todo aquele caminho de perversidade, todo aquele caminho de maldição, todo o caminho que você percorria antes, e percorria até de forma bem satisfeita, agora te traz extrema tristeza, dor, e faz com que você seja uma nova pessoa, seja santo. Isso é ser santo. E é assim que Deus vai manter os coríntios até o final, santos, percebendo que o que eles eram, eles não são mais. Paulo frisa nisso: o que vocês eram, vocês não são mais. Vocês foram enriquecidos com todos os dons para permanecerem no caminho de santidade. Permaneçam. Permaneçam, porque no versículo 9 ele diz assim: fiel é Deus, por quem foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Requer de nós fidelidade. Não, Paulo não está aqui sendo insensível, desconhecendo a realidade do ser humano, não entendendo que o ser humano é falho. Não tem nada a ver com isso. Paulo está lembrando aos coríntios que Deus é aquele que requer a santidade do seu povo. E é preciso ser santo. A
santidade, como eu já disse, é um tema recorrente nessa primeira carta aos Coríntios. Os irmãos vão perceber no decorrer das exposições. Vamos continuar. No versículo 10, Paulo começa a tratar dos problemas. Lembram a questão da santidade? Então aqui Paulo começa a tratar dos problemas que advêm do esquecimento do porquê fomos chamados por Deus, do porquê os coríntios foram separados por Deus, do porquê os coríntios foram chamados para ser santos. E o primeiro problema que ele encontra aqui é o problema da divisão. Os partidos. São 4 partidos na igreja de Corinto. Vamos lá. O verso 12 nos diz assim: o que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro ainda eu sou de Cristo. Ora, é uma igreja, uma única igreja. E Paulo vai deixar claro que é uma única igreja quando ele fala assim: Cristo não está dividido. Não fostes batizado no nome de Paulo, nem foi Paulo crucificado por vocês. Então, por que 4 partidos? O que mantinha essa igreja dividida em 4 partidos? A plena capacidade humana de se associar a ideias. O ser humano tem uma capacidade tremenda de se associar a ideias. E nem sempre aquele que propõe a ideia está procurando sócios, mas acaba tendo e mantendo sócios. Observe bem, Paulo é aquele que chega na igreja de Corinto moído, destruído, por ter sido perseguido por toda a Macedônia, açoitado, preso, expulso, fugido. Paulo é aquele que chega na igreja de Corinto depois de uma pregação fracassada em Atenas, onde ele demonstrou ali todo o seu conhecimento retórico, citando poetas gregos, citando poesias gregas. E ainda assim não alcança, não logra bom êxito. Então Paulo é aquele que chega na igreja de Corinto e recebe a visão de Deus, vai lá e prega. Fala, não se cale, mas fale de quê? Fala do Evangelho, fala do poder de Deus, fala do poder de Deus para a salvação. Paulo é aquele que se desfaz de todo o seu conhecimento retórico, filosófico, e observe que ele tinha. Paulo é Paulo de Tarso, uma cidade que é conhecida como o berço da filosofia, uma cidade que é conhecida por manter homens inteligentes. Paulo é aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, um sábio erudito judeu. Paulo é aquele que detinha conhecimento, mas ele não quis, ele se desfez do conhecimento, ele pregou Cristo. Nós vamos ver isso aqui logo nesse primeiro capítulo. Paulo é aquele que prega Cristo, Cristo crucificado. Loucura, escândalo, mas é o que ele prega. Apolo é aquele que chega eloquente, homem capaz, é ali adotado por Priscila e Áquila, que o explicam melhor os caminhos de Deus, pessoa de Jesus Cristo, mas é aquele que vem de Alexandria, imbuído de muita filosofia, muita cultura. Então, é aquele que chama a atenção daqueles que gostavam desse tipo de elucubração, de inquirimento, de questionamento filosófico. Cefas é aquele que é tido como o apóstolo da circuncisão. Observe que judeus se associam à ideia de que eles eram de Pedro, eles eram da circuncisão. Há uma sinagoga judaica ali. Paulo chega na cidade de Corinto e vai procurar a sinagoga judaica, onde Crispo é o chefe da sinagoga, é surrado por se converter. E também há aqueles que dizem que são de Cristo, porque são os isentões, não querem se manifestar, não querem se envolver, não querem gastar tempo tratando dos problemas dos seus irmãos. E isso também é importante. Paulo vai tocar lá no que é o amor, lá no capítulo 13 dessa carta aqui. E o amor é aquele que se dispõe a ir até o outro para apontar os seus erros.
se expondo, até mesmo sendo maltratado por isso. Mas ele vai porque ama. E é necessário que entendamos que se isentar não é uma opção. O quarto partido aqui é aquele que eu sou de Cristo, não me incomodem com essas coisas de vocês. Paulo continua e ele fala o seguinte: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Ele fala isso porque algumas pessoas estavam se apegando à ideia do batismo. Paulo diz que só batizou 2 pessoas, Crispo e Gaio. Só 2 pessoas. E ele dá glórias a Deus por isso, porque se ele tivesse batizado mais, ele teria um partido maior. Imaginem, que coisa terrível. Cristo não é aquele que está dividido. Cristo não é aquele que divide a igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que uma casa dividida não permanece, ela não subsiste, ela não vai à frente. Então a igreja de Deus é aquela que tem que caminhar coesa, unida. É isso que Paulo está falando aqui nesse primeiro capítulo. A igreja de Deus tem que caminhar coesa, unida, junta, sem partidos. Os partidos são uma grande tentação, é uma grande tentação se associar a ideias. É uma grande tentação fazer com que a sua ideia seja ouvida. Querer ser ouvido é uma grande tentação. Só que quem deve ser ouvido na igreja de Deus é Deus, através da sua palavra, da pregação da cruz, que é loucura, que é escândalo, mas que é a vontade de Deus para salvar. No versículo 28, Paulo diz assim: ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Não nos é permitido gloriar-nos. A glória pertence a Deus. Deus não abre mão da sua glória. Terminando a carta, ele deixa uma verdade clara, logo nesse primeiro capítulo, para os coríntios. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, até aqui. Que seja proveitoso